Neste vídeo, nós introduzimos funções recursivas, isto é, funções que chamam a si próprias. A recursividade, gente, ela é um conceito central, absolutamente central da ciência da computação. Nós já vimos que uma função pode chamar outra função, que pode chamar outra função, que pode chamar outra ainda, no encadeamento de tamanho arbitrário. Mas o que nós ainda não vimos é que uma função pode chamar a si própria. E uma função que chama a si própria é o que a gente diz que ela é uma função recursiva. Pode parecer complicado, mas nós veremos hoje alguns exemplos, outros mais interessantes nos módulos seguintes deste curso, que a formulação recursiva ela é muitas vezes a forma mais natural que a gente tem para expressar um algoritmo. Vamos começar pelo cálculo do fatorial. Vamos fazer uma função recursiva aqui para calcular um fatorial. Essa função se baseia nessas duas propriedades aqui. O fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1, quando n é maior que 0. Quando n é igual a 0, tá bom? O fatorial de 0 é 1. O que é isso aqui? A solução de um problema, do problema de calcular o n fatorial, é definida utilizando a solução de um problema menor, que é o fatorial de n menos 1. E, além disso, a gente conhece um problema suficientemente pequeno para ter uma solução não dependente de problemas menores, no caso aqui, o fatorial de 0. Bom, o raciocínio é bem análogo àquela base e o avanço dos nossos loops. Aliás, funções recursivas, elas implementam comportamentos repetitivos, tal como loops. Qual que é o resultado disso daqui? Como que a gente programa isso? Assim, vou chamar de fatorial R a minha função. A função FAT, ela devolve em FAT o fatorial de um número n que ela recebe. E como que ela funciona? Se o n for igual a 0, ela faz FAT igual a 1. Se não, ela faz FAT igual a n vezes uma outra chamada para ela mesma, tá? Fatorial R de n menos 1. Ou seja, essa função fatorial R, conforme o caso, ela chama a si própria. Vamos ver aqui como que isso funciona. Digamos que você tem um programa principal que vai chamar essa função para calcular o fatorial de 4. Então, ela chama a função para calcular o fatorial de 4. Essa função nossa é recursiva, fala assim, como é que eu calculo o fatorial de 4? Eu só sei calcular se eu tiver o fatorial de 3. Bom, então, vai chamar o fatorial de 3. A fatorial de 3 diz o quê, gente? Eu sei calcular sim, desde que eu consiga o fatorial de 2. Então, vamos calcular o fatorial de 2, que precisa do fatorial de 1, que precisa do fatorial de 0, e esse sim a função sabe calcular, ela devolve que é 1. Nessa hora, quando você devolve, você tem um retorno da função. Então, a função 1, que estava precisando da fatorial 0, como o fatorial 0 retornou, agora eu consigo calcular o fatorial de 1. Se eu consigo calcular o fatorial de 1, eu consigo entregar um resultado para a fatorial de 2, que também termina entregando seu resultado para a fatorial de 3, que termina entregando para a fatorial de 4, que termina entregando o resultado para o programa principal. Ao longo do tempo, é isso que acontece. Você tem aqui o programa principal, tá bom? Ele vai empilhando as diversas instâncias da função. Tá bom? Num certo instante aqui, por exemplo, aqui a gente tem 5 instâncias, 5 encarnações dessa função em execução ao mesmo tempo. Bom, depois isso vai diminuindo. Tá bom? Então você vai crescendo até que vai diminuindo e chega nessa daqui. Vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos ver aqui para o mínimo recursivo. Bom, como é que a gente consegue formular uma função recursiva para calcular o mínimo? Aqui é o seguinte. Você pode fazer o seguinte. Se o tamanho do vetor que eu estou procurando o mínimo, tá bom? Size de A, vírgula asterisco, tá bom? For igual a 1, ótimo, né, gente? É o caso simples, é o caso de base, tá bom? É o caso pequenininho que eu não preciso de mais nada. Eu sei que o menor valor em A, tá bom? É A índice 1. Tá bom? Se não, se ele for maior do que 1, o que eu posso raciocinar? Como que eu posso resolver esse problema em termos de 2 problemas menores, de tamanho menor? Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu divido o meu vetor, do qual eu quero saber o menor de todos, tá bom? Eu divido ele em 2 partes, a metade da esquerda e a metade da direita. E aí encontro, se eu souber
o menor valor presente na metade esquerda souber o menor valor presente na metade direita, eu comparo os dois e o menor do vetor inteiro é o menor entre os dois. Bom, está aqui o código para a gente fazer isso com uma função recursiva. Então, aqui eu recebo um vetor x, o n, n é o tamanho de x, se o n for igual a 1, o menor, tá bom, é x índice 1. Se não, meio, tá bom? Estou introduzindo uma variável aqui, meio é a parte inteira de 1 mais n sobre 2, é o ponto do meio ali. O mínimo da esquerda é o quê, gente? É a função mínimo r, que eu estou chamando outra vez aqui, tá bom? Estou chamando a função mínimo r da parte de x, que vai de 1 até meio. O mdir, aqui, o menor da parte direita, é o resultado da função mínimo r da parte de x, que vai de meio mais 1 até n. Bom, depois disso daqui, então isso aqui vai sendo chamado, provavelmente vai encadear uma série de chamadas aqui. Se o da esquerda for menor que o da direita, então o menor do vetor inteiro é o ms, que senão é o mdir. Bom, gente, então, é esse o raciocínio que a gente tem que empregar quando a gente quer resolver um problema de uma maneira recursiva. Eu consigo, estou com um problema grande para resolver. Eu preciso de duas coisas. Uma, eu conseguiria resolver esse problema se eu tivesse a solução de problemas menores aqui. Ou seja, então, diminuo o tamanho do problema. Daí chamo recursivamente. Para essa recursão parar, eu preciso conhecer também um caso, ou seja, você vai diminuindo o tamanho do problema e abaixo de um certo tamanho eu sei a solução. Certo? Eu sei dar a solução sem necessitar de outra chamada recursiva. Então, é esse o raciocínio que a gente emprega quando a gente deseja resolver um problema de forma recursiva.